Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a esse nosso momento de estudo. Nós pretendemos trazer esses estudos diários acerca de algum texto, né, da doutrina espírita e alguma reflexão que a espiritualidade nos intui. Nós estamos vendo, né, a sequência do livro Mediunidade e Sintonia, Psicografia de Chico Xavier, com Emmanuel. E hoje a gente inicia o capítulo 1. Ontem a gente refletiu um pouco sobre o prefácio e agora nós vamos dar continuidade com o texto intitulado Árvores Humanas. Emmanuel traz muitas vezes em suas reflexões analogias a situações cotidianas para conseguirmos aprender sobre a vivência do espírito. Um dos seus objetivos é fazer com que o conhecimento maior acerca da espiritualidade possa ser apreendido por nós que ainda estamos aqui na Terra e muitas vezes temos a nossa consciência, o nosso pensamento ainda limitado a essa esfera. E Emmanuel começa nos lembrando, mais uma vez, que os médiuns não são categorizados dentro do Evangelho de Jesus por fachos ou estrelas. O que quer dizer isso? O médium, quanto à sua capacidade mediúnica, ele não produz luz sozinho. A luz advém de um espírito superior, que é utilizado esse instrumento do médium como capacidade de iluminar o outro. Ele bebe do calor dessa fonte de luz. Claro, a mediunidade tem por objetivo o progresso espiritual do medianeiro, mas não confundamos o médium com o ser iluminado que por ele se manifesta. E ainda fala que no próprio Evangelho de Jesus, ele não categoriza os médiuns como anjos ou santos. Nós não estamos dizendo aqui que essa regra é uma regra válida para qualquer médium. Claro que existem médiuns que chamamos médiuns missionários, que possuem capacidades mediúnicas e possuem um afinco moral que nos mostram a relevância, o progresso que esse espírito do médium tem. E aí nós falamos de casos como o Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa, Dulce. Porém, nós não falamos aqui, em sua maioria, desses médiuns. A literatura de Emmanuel nesse livro vai nos falar dos médiuns, entre aspas, comuns. Os médiuns que nós temos à nossa volta todos os dias. E Emmanuel vai fazer mais uma analogia, nos mostrando que os médiuns são como árvores frutíferas. Uma árvore frutífera, ela dá a alimentar o outro. Ela possui sua beleza, ela possui a sua robusteza, ela precisa de ter suas raízes bem consolidadas, a sua copa tem que suportar o peso da árvore, o peso do fruto, desculpa, porém a árvore dá de alimento ao outro. E é essa grande dificuldade de muitos médiuns quando procuram as casas espíritas, que é compreender que a sua mediunidade está a serviço do outro também. E essa é a sua maior finalidade. Reparem que toda árvore, Emmanuel vai dizer, a árvore frutífera, ela produz saciedade. A saciedade é a capacidade de nutrir alguém. Ela se nutre e nutre alguém. Quando as pessoas vêm até nós médiuns, elas vêm com a sua sede de conhecimento. Elas buscam normalmente para saciar a sua dor, para parar de senti-la, entender algum processo que tem passado. Mas temos que lembrar que a árvore produz frutos de acordo com a sua espécie. Não adianta, numa árvore frágil, esperarmos um fruto robusto, pesado e que sacia muita gente. Às vezes nós estamos ali igual um pé de amora, aguentamos muitos frutos,
mas frutos pequenos, leves. Às vezes, teremos médiuns que vão suportar o peso de um mamoeiro, que vai aguentar uma fruta mais pesada, mais robusta. Às vezes, ainda mais, nós vamos enxergar ali uma bananeira, um cacho pesado, mas que aquela árvore suporta. O que é importante aqui é entendermos que cada pessoa que possui a sua mediunidade precisa se conhecer, precisa se entender para ver seu limite, para não ir além. Porque quando o médium quer ser quem não é, ele se adoece e adoece as pessoas que chegam perto dele. Por quê? Porque damos uma saciedade falsa ou damos frutos estragados para o outro. Por isso a responsabilidade do mandato mediúnico, que é nutrido o tempo inteiro pelo Evangelho. Quando a gente fala do Evangelho de Jesus, a gente pode pensar nesse caso na parábola do semeador. Ali Jesus conta uma parábola e depois ele mesmo a explica que cada semente produz frutos. E cada semente daquela produz frutos em quantidades distintas, devido às características da semente, devido à característica do próprio solo que recebe essa semente. Isso é importante a gente falar, primeiro, nessa compreensão de nós mesmos, e segundo, se as pessoas que nos procuram, na verdade elas não nos procuram, elas procuram a espiritualidade que se manifesta por nós, ela está pronta para largar seu antigo hábito e transformar-se. Abandonar o antigo eu e dar espaço ao novo. Olhar com outros olhos, perceber com outro ponto de vista a realidade que está vivendo. E toda essa modificação iluminada pelo Evangelho. Sem Evangelho, a mediunidade não se nutre. Emmanuel vai nos trazer que a árvore ela é nutrida de duas formas. Pela água, pela rega e pelo adubo. Jesus, no Evangelho de João, diz assim que ele mesmo é a água viva. E quem dela bebe, dessa água que ele oferece, desse manancial que dele escorre, já não terá sede. E aí a gente traz a primeira reflexão de que o médium sem estudo, o médium sem evangelho, não produz bons frutos. Então, se você que está participando desse estudo conosco, possui a capacidade mediúnica, conhece médiums, estude e convide, incite a este outro médium a estudar, a beber das fontes, a mergulhar no Evangelho. Mediunidade sem Evangelho corrói o médium e não produz frutos que saciam como o outro merece. É importante a gente pensar que todas as pessoas que recorrem a nós merecem o melhor, o nosso melhor, e não o nosso mais ou menos. E nós não temos obrigação de atender a todos. Se nós não damos conta, é melhor não atendermos do que fazermos bobagem. É muita responsabilidade ser medianeiro de bons espíritos. O adubo é importante para a nutrição constante da árvore. E eu ouso dizer que o adubo da mediunidade está ali no título do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O médium, sem o exercício pleno da caridade, não se alimenta. Aquela pessoa que não se alimenta tende a morrer de inanição. O médium que não se nutre pela caridade, ele forja o progresso moral que ele é convidado a passar. Mediunidade sem caridade vai além do dar passividade aos espíritos. Ser instrumento, por exemplo, de uma reunião, dar passividade a um espírito em sofrimento para ser esclarecido. Essa é a parte mais simples da mediunidade, é a comunicação dos espíritos. Mas o que nutre, o que embasa essa comunicação mediúnica, evangelho e caridade. Não há outro caminho. Porque em um você reconhece
o caminho a seguir. Na caridade, a concretização daquilo que você aprende. Um sem o outro complica bem a vida do médium, porque ele não vê o progresso acontecendo em si. Só que Emmanuel vai nos falar assim, que tudo demais pode levar à perda dessa árvore. Então, quando a gente fala da irrigação exacerbada, nós falamos que a árvore pode até apodrecer. As raízes podem não suportar aquela quantidade de água. E isso acontece quando o médium só estuda e não pratica caridade. Ele vira um intelectual acerca de espiritualidade, ele vira uma grande referência de obras e obras, mas não produz frutos bons ou não se alimenta daquilo que estuda. Isso é um risco, porque o intelectualismo dentro da vivência da mediunidade pode ser um falso progresso, uma falsa caminhada que vai te levar ao egoísmo e à vaidade, ao orgulho, que são as perdições aí da alma e que são as fontes dos males, segundo Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. O adubo demais pode corroer também essas raízes e trazer frutos que não correspondem à essência daquela árvore. Trazendo isso para a mediunidade, pode ser aquele médium que só pratica caridade e foge com o pretexto da contribuição da mediunidade e da caridade praticada de seus conflitos internos, dos seus conflitos emocionais, das suas vivências em família, das suas vivências fora do centro. Então a mediunidade precisa do equilíbrio, porque ela é sadia quando o adubo é na dose certa, ou seja, a caridade é na dose certa, e quando a rega é na dose certa, ou seja, o evangelho e o estudo doutrinário com equilíbrio, sabendo de sua importância, sabendo dar de alimento a si e ao outro na medida certa. Quando a gente pensa numa árvore frutífera, nós temos as suas raízes. As raízes, ela tem a importância de nutrir a árvore, mas ela principalmente ela faz com que a árvore tolere todas as influências externas de uma chuva forte, de suportar uma enxurrada, de uma ventania. Isso é para nos lembrar que quando as raízes do médium não estão bem afincadas, bem nutridas, ela não suporta o peso do fruto. E não é egoísmo, não é orgulho o médium cuidar de si. Isso é bom senso. Porque o médium que não cuida de si, ele cai. E, infelizmente, a gente pode dar exemplos dentro da história da humanidade de pessoas que caíram dentro do seu mandato mediúnico, por exemplo, quando não tiveram suas raízes bem alimentadas e, dentro das suas dificuldades financeiras, utilizou da mediunidade como sustento e esqueceu daquele ensinamento evangélico de que dai de graça aquilo de graça recebestes. Nós não pagamos os espíritos para comunicar conosco. Como que nós vamos cobrar do outro a interpretação e comunicação com os espíritos? É a mesma coisa. Pensa no seu contexto familiar. Sua mãe pediu para você dar um recado ao seu irmão. Você vai cobrar da sua mãe essa mensagem que você vai reportar ao seu irmão? Não. Você simplesmente vai passar o recado à frente. Esse é o papel do médium. Passar o recado para frente. Com crivo, com responsabilidade, com caridade, mas lembrando que a mensagem não é sua. Outra coisa que ele coloca, que Emmanuel coloca para a gente, é que a árvore, quando é uma árvore frondosa, ela recebe pássaros e se encanta com a sua beleza. Em seus galhos, nós temos ninhos que produzem vida. Então, muitas pessoas vão recorrer à mediunidade, por exemplo, de Chico Xavier, através dos livros, como nós estamos fazendo, para melhorar a nossa vida, através da instrução, através do aconselhamento,
através do conhecimento, e vamos beber ali dessa fonte, que é uma obra como essa que a gente estuda agora, no intuito de transformar a vivência cotidiana da mediunidade. Porém, da mesma forma que na árvore é suportado o peso do ninho, das vidas novas, de toda a beleza que essa vida produz, a árvore também suporta as pragas, as ervas daninhas. Então não se iluda o médium de que aquele conselho de Jesus de orar e vigiar não precisa ser uma constância em sua vida. Por quê? Porque existe a praga da vaidade, a praga do orgulho. Existem pessoas que querem tirar proveito da mediunidade e achar que ela tem por objetivo sanar dificuldades imediatas. As pessoas que recorrem a nós como fenômeno mediúnico certeiro e imediato, não é esse o objetivo da mediunidade. E aí a gente começa a desvirtuar a mediunidade da sua essência que produz progresso espiritual. E o pior é quando nós plantamos as pragas em nossa mediunidade. É quando nós queremos utilizar a mediunidade para dizer, eu sou o cara. Gente, isso é muito comum. Por isso é importante falar. Quando a gente se acha, porque consegue comunicar e interpretar a mensagem dos espíritos. Ilusão. Porque a mediunidade, inclusive, pode ser paralisada quando for mal utilizada. É melhor, então, não produzir frutos do que produzir um fruto podre, quando a gente fala da mediunidade. Então, quando o médium não está de acordo com o evangelho, é comum, em última instância, os mentores daquele médium suspenderem a mediunidade dele. Justamente porque eles não nos querem ver regredir na escala espiritual, regredir na nossa caminhada. Até porque no próprio livro dos Espíritos nos fala que o progresso é lei. Não existe retrocesso. Então Deus, em sua misericórdia, às vezes vai nos tirar a mediunidade para que não busquemos ir contra uma lei de Deus. A árvore, quando produz frutos, ela pode experimentar dois sentimentos das pessoas que o cercam. A gratidão pela saciedade daquele fruto, pelo alimento. Isso é quando o médium está cercado de boas pessoas, que agradecem, que são gratos em oração, ali, pela mensagem recebida. Rezam para que o médium tenha sempre responsabilidade no mandato mediúnico. Nutre aquele médium pela oração, pela vigilância, até pela crítica. Quando o médium não está ali ou está começando a trilhar um caminho que não é considerado tão bom quanto outros possíveis. Mas a árvore também pode ser violentada. A árvore pode receber pedrada. A árvore pode ser arrancada ali seus galhos com violência. E aí é o exercício da ingratidão. É quando o médium ele é violentado por aqueles que o cercam. E aquelas pessoas que o cercam começam a bajular o médium, começam a elogiar demais, começam a envaidecer o médium, e aí o médium é violentado. E acreditem, quando nós começamos a envaidecer o médium, nós estamos envenenando aquele que poderia produzir bons frutos. Envaidecer um médium é cavar a cova dele, é jogá-lo no chão. Depois, Emmanuel vai nos falar sobre a importância da poda. Às vezes, a árvore precisa ser podada para crescer. Às vezes, tem que ser podada para dar brotos novos. Existe o tempo da poda para dar flor, para dar fruto. A poda tem que ser conscienciosa, responsável. Assim é o médium. O médium melindroso que não aceita poda, ele é um médium que não caminha com o evangelho. Porque o próprio Jesus, ele podava as condutas mais errôneas de seus discípulos. Lembra de Pedro, quando Jesus foi apanhado pelos soldados romanos,
Ali após aquela cena do beijo da traição de Judas, que Pedro tira uma espada e arranca a orelha de um dos soldados, Jesus o repreende, porque vamos dizer assim, o exército espiritual de Jesus era muito superior a uma espada erguida de Pedro. E nem por isso Jesus perdeu sua paz. Ele repreende Pedro. Depois Pedro nega durante o processo da crucificação, ali da paixão e crucificação de Jesus. E Jesus se mantém íntegro, em paz. E depois Pedro reconhece a importância dessa poda e continua sua visão do evangelho. Pedro teve seu momento ali de desconfiança, seu momento de melindre e depois superou. Gente, um médium melindroso é um médium que precisa de reerguer, de voltar à essência do evangelho. Caso contrário, ele vai sofrer pela vaidade e pelo orgulho ferido. Porque o tempo inteiro os bons espíritos nos mostram a nossa pequenez, aquilo que tem que ser melhorado em nós, nos dá ferramentas para o progresso. É muito comum, nas orientações espirituais, os espíritos passarem para nós, ao invés da resposta dos nossos problemas, um livro para ler. E naquele livro nós iremos refletir e acharmos caminhos de superação. Eles não nos dão respostas prontas, porque não é esse o papel e a fundamentação deles. Deixemos-nos ser podados com consciência e responsabilidade por aqueles que têm condição. E não venham com a desculpa de que tem condição aquela pessoa que muito estudou, muito intelectual. Gente, a poda vem de quem muito ama. Esse é o termômetro da mediunidade. Quem muito ama, poda. Quem muito ama, esclarece. Quem muito ama, vai nos indicar aonde estão nossos erros. E repare, por fim, que a árvore ela tem a sua copa direcionada ao céu. Ela vai crescer. Mas o importante é que as suas raízes estejam bem fixadas. Assim é a mediunidade. Nós tendemos o progresso a Deus. Iremos crescer espiritualmente. Nós vamos erguer rumo ao alto, mas com os pés no chão. Quando nós perdermos o nosso pé do chão, a nossa mediunidade está em risco. Então, utilizemos a figura da árvore para refletir nossa conduta. Enquanto médiuns, enquanto pessoas que queremos caminhar e trilhar os passos de Jesus, queremos ser norteados pelo Evangelho sobre a responsabilidade do mandato que nos é concedido nessa encarnação e da nossa responsabilidade frente a nós mesmos e aos outros. Que essa reflexão possa ter contribuído aí um pouco no seu dia e na sua revisão de conduta. Que Jesus nos abençoe.